Hoje em dia, as empresas transformam tudo em conteúdo. Existem manuais, processos, vários materiais saindo diretamente do ChatGPT para dentro da base de dados das empresas, mas a questão é, isso é utilizado? Existe uma análise muito relevante em uma plataforma que eu trabalhei, que eles falavam que a média é de que 80% das pessoas nunca abriam os cursos que compravam e eu acredito que menos de 5% terminavam o curso por completo. Então isso demonstra o tanto que a gente tem uma ausência de capacidade, uma ausência de perfil, de estudar, de ir a fundo atrás de uma documentação. A gente tem uma mania muito grande hoje de buscar atalhos. A gente gera muita base de dados, gera muito conteúdo, mas não consegue utilizar. Gera muito manual, gera muito procedimento, gera muita regra, mas no fim não usa nada disso. E isso tem me preocupado ultimamente. Porém agora, a Microsoft parece que lançou uma coisa que faltava para mim, para que o Copilot Studio evoluísse de uma hora para outra. E isso é uma ferramenta que faz com que você possa conectar o Copilot a qualquer ambiente de documentação dentro do seu SharePoint. E aqueles que já são meus clientes, aqueles que já usam o Microsoft, sabem que o SharePoint é uma ótima ferramenta de geração de conteúdo. Mas pouquíssimas pessoas utilizam esse conteúdo. Por quê? Porque é de difícil acesso. E aí, vindo essa ferramenta, eu pensei, por que não estruturar isso num formato que você possa ter agentes de IA direcionados a ler o conteúdo que foi gerado da empresa em áreas diferentes e disponibilizar isso para as pessoas caso elas precisem. Então, o que eu fiz aqui hoje? Eu montei uma IA que leu o padrão, os arquivos padronizados de diagnóstico da prova de estado e dessem respostas pontuais para os usuários e que eles pudessem usar eles também no Teams. E eu quero te mostrar hoje como você pode montar um agente especializado em conhecimento da sua empresa e disponibilizar ele para todo mundo. Toma cuidado, analisa bem os fatos, como que funciona, entenda bem no detalhe para que ele funcione e faça com que seu time use de fato. E não vire só mais uma ferramenta em desuso que foi muito bem planejada, mas não consegue ser executada pelo time do dia a dia. Sem mais delongas, bora pro vídeo, bora falar do Copilot Studio, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Enquanto eu não vendo cursos, que todo mundo me pede, eu ainda não tive coragem de montar, porque eu achei que eu não estava pronto para montar um curso à altura das pessoas que me seguem. Eu vou continuar prestando consultoria, porque isso eu faço muito bem, sei fazer, mas crescer tem esse problema, faz com que a gente tenha menos tempo. Vamos lá então, vamos falar desse negócio. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é como funciona o SharePoint. SharePoint é um site, um repositório que você pode hospedar sites, listas, materiais, criar plataformas, mas também você tem esse ambiente aqui dentro, que é o ambiente de conteúdo do site. Você tem o ambiente de conteúdo onde você pode criar bibliotecas. E essas bibliotecas são locais de armazenamento de documentação. Aqui, por exemplo, na Prova do Estado, a gente tem aqui dentro de documentos, um lugar que eu chamo de Biblioteca PR, a gente vai estar até mudando ele de lugar agora. E aqui dentro eu tenho um material chamado Diagnóstico Empresarial, que é o material de suporte. E aqui dentro eu tenho o Diagnóstico Empresarial. Então, a gente tem vários materiais aqui que compõem esse diagnóstico e várias pastas. Só que para as pessoas ficarem montando seus próprios diagnósticos, eles teriam que vir aqui, abrir esse material tem, não sei se esse daqui é a última versão, mas eu acho que ele tem 40 e tantas páginas. A gente tem um material aqui que são 47 páginas de texto para a pessoa se preparar para um diagnóstico de qualquer área da empresa. Porém, nem todo mundo vai ler esse material até o fim. E o que a Microsoft agora fez? Aqui dentro dos agentes do Copilot Studio, tem duas formas na realidade, Eu vou até fazer as duas aqui para vocês poderem ver. Agora, se você entrar aqui dentro do Copilot e falar que você quer construir o seu próprio agente, você pode vir aqui e falar que você vai criar um agente. E na configuração desse agente, você pode vir aqui e buscar arquivos dentro do seu ambiente de nuvem. Eu posso vir aqui na Prova do Estado, vir aqui dentro Biblioteca PR, vir aqui dentro de material de suporte, escolher a pasta Diagnóstico Empresarial e ela passa a ser a base de conhecimento desse meu agente. E aqui eu posso dar orientações para ele, por exemplo. Eu posso falar, olha, você é um agente. Eu posso falar que esse daqui é o diagnóstico full. E aqui eu posso colocar uma descrição. Você é um agente especializado em diagnósticos empresariais, vírgula, e deve analisar o material contido na sua base de conhecimento e sempre direcionar suas respostas
com base em orientar a estruturação e execução de um diagnóstico empresarial. Beleza, isso aqui já dá para a gente poder ter uma ideia. Aí aqui a gente pode tentar testar ele. Agente direcionador de diagnóstico. Agora ele está criando o meu agente. Esse é o modelo que você pode criar dentro do ambiente do 365, desde que você tenha o Copilot Studio. Se eu venho aqui, por exemplo, nessa outra conta, e venho aqui no Copilot, você vai ver que, tá vendo aqui? Você pode até criar o seu agente aqui nesse ambiente. Você pode configurá-lo. Aqui, quando você pode estruturar o seu agente sem a conta da Microsoft, ele não te permite que você utilize aqui dentro materiais internos. Então, esse agente aqui que eu criei dentro da minha conta, esse sim, ele pode, porque a minha conta tem o Copilot. Então, aqui, por exemplo, vou pedir ele para prepare para mim uma estrutura de perguntas para realizar um diagnóstico de marketing em uma empresa de consultoria. Ele vai pesquisar dentro do meu material e vai começar a construir, quer ver? Ele montou um material e ele está me dando as fontes aqui, ó. Todas as fontes são os materiais que eu criei. Por quê? Porque quando eu fiz ele na configuração, eu coloquei que, quando eu vim aqui na configuração, ele me deu o ambiente e eu travei o conhecimento. Olha, priorize fontes de consultas nessa base de conhecimento. Ele tem essa possibilidade. Agora, eu quero compartilhar esse cara com qualquer pessoa da minha organização e eu vou copiar o link. Agora eu vou jogar nessa conta que não tem acesso. Olha aqui, infelizmente. Para você poder fazer o uso dele, você tem que ter o Copilot. Então não adianta eu tentar compartilhar ele, porque ele é um agente em ambiente do Copilot. Então, só quem tem o Copilot pago vai conseguir usá-lo. Porém, é uma ferramenta bem robusta, com bastante possibilidade. Mas ainda ela está no nível básico. Por quê? Existe esse outro ambiente aqui, o Copilot Studio, que ele não mistura os agentes. Então você pode ver que aqui eu tenho analista de diagnóstico e aqui eu chamei ele de diagnóstico full. Você vê que esse diagnóstico full não aparece aqui como agente. Então eu criei um agente aqui chamado analista de diagnóstico. Por quê? Aqui, além de eu ter mais possibilidades, mais campos para passar de instrução, eu também posso agora colocar essa base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela fica aqui e eu posso tratar ela como uma fonte oficial. Falar, olha, realmente essa fonte aqui ela é oficial e se alguém procurar ela dentro da empresa, eu posso tratá-la como algo standard da empresa, né? Que é um direcionamento da empresa, um manual oficial, algo do tipo. Tanto para os dois casos, uma coisa que eu tenho pensado muito é criar ambientes de manuais, como é que eu vou dizer? Manuais, não vou falar profissionais, mas manuais oficiais da empresa, que quando as pessoas procurarem, vai estar lá dentro, entendeu? Então tem uma possibilidade muito grande aqui de você padronizar e acabar com aquela coisa das pessoas não saberem onde elas estão buscando os dados. Então eu desabilito busca da web. Então vem aqui, direciono, travo a base de conhecimento, posso colocar ferramentas para que isso seja disponibilizado por e-mail, resumos desse material. Então, por exemplo, no ISO, que você quer ter cópia controlada, a pessoa faz a pergunta, recebe o direcionamento por e-mail, mas não pode ter acesso ao material e nem criar uma outra cópia. Você pode ativar ele por gatilhos, então eu não quero entrar muito nessa parte. E aqui eu vou trazer alguns outros pontos, mas vamos lá. Vamos passar por etapas aqui para a gente poder entender. Isso aqui é uma visão geral. Se você entra aqui na base de conhecimento, você pode trazer várias bases de conhecimentos aqui. Materiais, mas também SharePoints. Mas por que SharePoint, Carlos, e não um arquivo? Porque SharePoint eu posso atualizar. Então eu posso atualizar o material lá dentro e eu posso ir pedindo para fazer atualizações aqui de forma recorrente. Então é possível fazer isso de forma estruturada. Então aqui tá vendo? Ele vai fazendo atualizações aqui de forma estruturada e você tem sua base de dados, mesmo que os materiais troquem, que os manuais troquem, sempre atualizada. Aqui em ferramentas você pode adicionar várias ferramentas. Inclusive tem uma ferramenta aqui muito legal depois que eu vou mostrar para vocês, como canais de comunicação, que é o próprio WhatsApp. Porém, você pode adicionar várias ferramentas. Eu adicionei uma ferramenta que é e-mail, mas você pode adicionar até ferramentas para criar tarefas dentro do Planner. Depois eu vou fazer um vídeo só dessas possibilidades aqui, mas é porque senão eu não avanço nesse modelo. Então, por exemplo, você pode falar que você quer criar uma tarefa, adicionar uma tarefa a alguém. Então, tem várias possibilidades aqui dentro. Os agentes, que são como se fosse a estrutura de um especialista dentro dessa base, você poderia criar mais um especialista aqui ainda. Então, por exemplo, eu tenho um agente aqui que ele pode ser direcionado dentro desse ambiente a fazer análises mais específicas ainda.
Mas eu não gosto muito dessa opção porque eu acho que vai ficando muita possibilidade aqui dentro. É um agente dentro de outro agente. Tem um ambiente de tópicos que são inícios de conversa, estrutura de conversa, que você vai usar muito para você fazer esses fluxos aqui. Mas hoje com a IA, você precisa preocupar menos com esse fluxo. Então aqui tem algumas atividades, algumas análises que foram feitas. E uma coisa muito legal aqui ele me traz alguns resultados, mas isso aqui também vai trazer no futuro o custo disso aqui, que talvez possa não ser tão barato, mas por enquanto é. E aqui você pode conectar com canais externos, então tem a possibilidade de conectar com o WhatsApp. E é uma das pautas que eu tenho para trazer para vocês, mas ainda não vou conseguir agora, porque vai demorar para estruturar tudo isso. Então, como funciona esse agente aqui? Vamos fazer um teste dele aqui dentro por enquanto. Eu pedi para ele um roteiro de perguntas de diagnóstico do departamento pessoal. Vamos ver se ele vai conseguir me responder. Ele trouxe as respostas para mim, as perguntas. Me envie por e-mail o roteiro estruturado. Vamos ver se ele vai conseguir. Ok, diz ele que me mandou. Vamos ver aqui. Ó, acabou de chegar. Não veio tão estruturado quanto eu gostaria, mas ele veio. Então, ele conseguiu fazer a estrutura e me mandar. Agora, eu precisaria só publicar, e tentar acessar ele pelo Teams aqui. Me trouxe as perguntas da empresa. Então, fala, eu quero, olha, a empresa será uma padaria, e o diagnóstico financeiro. Até uma curiosidade aqui, a gente fala assim, padaria, parece que é um negócio pequeno. Em 2011 eu trabalhei para uma padaria que tinha 2 unidades só. E era uma padaria mais sofisticada, bem mais sofisticada. Uma das melhores aqui de BH, na realidade, na época. Em 2011, eles faturavam 55 milhões de reais, com 2 unidades. Talvez seja coisa de você ter 2 unidades hoje e faturar em torno de 100 e poucos milhões de reais. Então era um negócio bem relevante. Olha só, aqui ele me trouxe todo o material, me trouxe os indicadores. Agora eu vou pedir, pode me enviar por e-mail? Vamos ver se ele vai conseguir me enviar por e-mail. Aí a próxima coisa que eu queria ver era compartilhar esse aplicativo enquanto ele vai fazendo isso. Copiar link, tentar compartilhar com compartilhar. Permitir. Ele está me pedindo permissão para poder mandar, porque eu pedi a conexão. Já permiti. Vamos ver se ele vai conseguir mandar. Vamos ver se chegou. Olha lá. Roteiro diagnóstico do setor financeiro. Depois eu tenho que mudar o prompt para ele poder me mandar os e-mails um pouco melhor, mas isso aqui funcionou. Vamos ver se agora a outra conta que eu estava usando aqui também vai conseguir ter acesso. Lembra, gente, que... Não, na realidade, nessa daqui não, peraí. Lembra, gente, que eu crio vários ambientes aqui no meu Teams para que eu possa ter acesso a várias contas e ficar trocando fácil, tá? Vamos ver se eu consigo achar esse agente aqui agora. Ter mais aplicativo. Vamos ver o que ele acha. Com diagnóstico. Não achou nada. Deixa eu ver se com o link ele acha mais fácil. Compartilhar. Copiar o link. Tô aqui. A ver. Não, cancela, cacete, agulha. Agora sim, tá vendo? Olha, dá para adicionar ele aqui. E isso é muito importante porque eu monto ele lá e eu posso criar um ambiente só e esse cara aqui também ter acesso ao mesmo agente com aquela especialização de material. Então isso aqui pode ser bem interessante para as companhias. Olha lá. Ele trouxe alguns dados. A empresa é uma padaria e o diagnóstico será realizado no departamento financeiro. Foi um pouco mais lento, mas chegou praticamente a mesma resposta. Olha lá, diagnóstico financeiro da padaria. Acabou de chegar, 3,47. Então, assim, a ferramenta é muito robusta, a ferramenta pode ser bem avançada, bem estruturada, desde que eu planeje. Então, imagina um cenário onde você cria bibliotecas dentro de um SharePoint, cada biblioteca com um tipo de conteúdo diferente, e as pessoas podem buscar por aqui. Pode ser fantástico, você precisa de uma conta e compartilhar ela com todo mundo. Eu vou fazer mais teste, vou deixar isso mais robusto e vou trazer aqui para vocês. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, mandar as perguntas para poder me direcionar. Quanto mais perguntas vocês mandam, mais nosso material engaja, mais gente pesquisa sobre isso, mais possibilidade tem para todo mundo no mercado, tá? Então não se esquece. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, marca o sininho e já sabe, né? Tem material especial para quem é membro. Acompanha lá no Clube dos Membros também. Não se esquece. Acompanhe nas redes sociais também, tá? Carlos Pires Consultor, Resultado e Foco em todas as redes. E se você quer implantar isso aqui dentro da sua empresa,
pode chamar a gente, porque a gente consegue construir esses agentes, estruturar o seu material, mapear os seus processos, melhorar eles, implantando eles dentro do Office, documentar tudo isso, criar um ambiente e deixar disponível para você, tá?